A gente está aqui hoje para falar com alguém aí que está se perguntando aí do outro lado, como cuidador, ou mesmo se perguntando como uma pessoa que teve AVC, cadê a pessoa que eu conhecia, né? Onde que essa pessoa foi parar, né? Tudo modifica, né? Drasticamente, de uma hora para outra, sem aviso prévio algum. E aí, depois, quando a pessoa tem a capacidade de olhar para si, ou quem está cuidando dessa pessoa, olha para essa pessoa e fala, e agora? Quem que é essa pessoa nesse momento? Né? Tudo modifica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E esse é o primeiro episódio, né, dessa série de 5 lives que a gente vai fazer. A intenção é provavelmente uma por semana, né, que a gente vai estar fazendo. E o título dessa série de lives vai ser Ninguém me contou que seria assim, né? E a gente escolheu começar a falar justamente disso, dessa sensação dolorosa de que a pessoa que você ama, que sobreviveu ao AVC, mas parece que ela não voltou completamente. Ou que ela está esquecida, ou que ela não está falando, ou que ela está apática, desinteressada, independente da dificuldade motora dela, né? A gente vai falar de dificuldades motoras também, mas muito da parte do contato dela, da memória, da atenção, das capacidades que ela tinha antes de comandar uma casa, de fazer parte daquela família, né? De ser pertencente àquele local e que parece que ela não voltou completamente. E tanto a pessoa, né, se sente assim, e como que é o papel do paciente dentro de uma família que ele tinha um determinado papel e agora ele não consegue exercer de forma plena, quanto das pessoas que estão em volta dele, como que essa relação, dicas que a gente pode dar para vocês lidarem com as pessoas que estão assim, e como que as pessoas também, né? Como o que a gente tem que monitorar e observar. Porque é isso mesmo, né? Se a gente for parar, assim, para pensar direitinho, ninguém prepara a gente para essa parte, né? De como agir, de como lidar com toda essa situação nova, que é realmente um desafio. E aí a gente, como a Fabiana falou, a gente vai tentar falar aqui o tempo inteiro, tanto para o cuidador, para o familiar, quanto para a pessoa que teve AVC. Vocês vão ver que quem é cuidador aqui vai se encaixar em alguns momentos, mais do que a própria pessoa que teve AVC, em outros talvez a própria pessoa que teve AVC vai se encaixar mais, mas um obviamente se importa com o outro, então o tempo inteiro a gente vai estar falando da melhor maneira possível para os dois. E aí, como é que a gente se organiza para adaptar a casa, para cuidar do físico? Isso são coisas que, às vezes, a gente tem de orientação, mas os aspectos emocionais e cognitivos são muitas sequelas, talvez invisíveis, que acontecem, ou nem sequelas, mas situações que modificam e a gente precisa lidar com uma nova situação, né, emocional, uma nova demanda emocional. Como que elas também mudam e como que a gente lida com tudo isso, né? E aí a gente sempre fala, né, Fabiana, aqui na Continuar e com os nossos pacientes, que não tem como a gente fragmentar, né? A mente, o emocional do físico, né? E as duas coisas se conectam e uma interdepende da outra. Né? Então, até para a gente melhorar a questão física, a gente precisa de um cognitivo, de um emocional melhor possível e vice-versa. Então, não tem como a gente separar o corpo físico da mente, o cérebro é que comanda tudo. Então, a gente vai tentar dar algumas dicas hoje em relação a isso, que isso interfere muito em todo esse processo. E antes da gente começar, né, a falar de dicas, de como fazer, eu queria tentar ler para vocês, ler mesmo, um depoimento que a gente recebeu aqui, né, que chegou para a gente, que ilustra um pouquinho do cenário, né? É, o antes e o depois, um texto que o paciente mandou, tá, gente? O antes e o depois não tem ponte no meio. Ele acordava cedo todo dia, fazia café, a gente conversava como ia ser o dia. Agora, ele fica horas olhando para o nada. É como se ele estivesse em um lugar que eu não consigo alcançar. Eu falo com ele, mas parece que ele não me escuta de verdade. Não é? Isso foi um texto que um cuidador mandou de um paciente. É claro que a gente está falando de um caso específico, existe aí um leque de possibilidades, tá?
Mas quem se identificou com isso que a gente acabou de ouvir, que a Fabiana leu aí, deixa aí um coraçãozinho aí, faz um comentário para a gente poder, a gente está com algumas pessoas aqui para a gente poder fazer essa troca e entender também se sobre isso que vocês passam aí no dia a dia, porque esse é o nosso objetivo, assim, tentar ajudar vocês dentro da dinâmica do dia a dia da vida real mesmo de vocês. Né, Ludmilla, isso é que eu li, né, para vocês ouvirem, é uma coisa que é muito real, é extremamente comum no nosso dia a dia. E eu queria explicar para vocês um pouquinho, né, que o AVC, o acidente vascular cerebral, ele não afeta só os movimentos do corpo. Ele pode alterar várias áreas que são muito importantes para essa conexão emocional, da linguagem, da proatividade, né, da tomada de decisões. Então, áreas que são muito importantes para pra cognição como um todo, né? Por exemplo, o AVC ele pode afetar áreas que vão ser responsáveis pela memória, tanto a recente quanto a antiga, áreas que vão estar afetando a atenção, a concentração, áreas que vão afetar a linguagem, né? Ou seja, a comunicação entre as pessoas que estão naquele ambiente, áreas que vão afetar o comportamento, que podem mudar completamente a personalidade daquela pessoa que você sempre conheceu, ou que você sempre foi, né? Pensando no paciente, a capacidade de você regular essas emoções. Então, a gente pode começar a ter um sobe e desce emocional muito ruim, né? E quando isso acontece, a pessoa que está aí, né? Tanto você como paciente, ou você como familiar, como você como cuidador, a pessoa realmente fica diferente. Não é impressão de vocês. Ela não é a mesma pessoa depois, né, de um AVC. Independente de um grau menor ou maior, a gente está falando de um espectro de clínica, né? Ele não é a mesma pessoa por causas diferentes, mas muito grande, né? Então, ele realmente a pessoa está diferente depois de uma AVC, não é impressão da família, não é impressão do próprio paciente, né? E isso é importante a gente falar, porque nessa série de lives a gente vai o tempo inteiro abordar sobre isso, né? Existe aí alguns clichês no processo de recuperação neurológica no pós-AVC, que algumas pessoas realmente acreditam, alguns mitos, e muitas das pessoas querem de a qualquer custo voltar como era antes. E o acidente vascular cerebral, o evento, né? Tudo que aconteceu faz as pessoas modificarem, seja por sequela, seja ou não tem uma sequela cognitiva tão grande quanto a Fabiana falou agora. Compreendo tudo, entendo tudo, não afetou o meu comportamento, mas existe uma fadiga mental, existe um cansaço, existe todo o emocional de lidar com aquela situação que você não estava preparado, né? É um desafio, é uma situação desafiadora o tempo inteiro, é uma nova realidade, né? Então, é exatamente isso, né, Fabiana, que a gente vê na nossa prática clínica aqui na Continuar, a gente vê isso diariamente, as famílias e o próprio paciente chega aqui no nosso consultório e muitas das vezes não fala na frente do próprio paciente se ele tem o entendimento, mas depois fala com a gente numa reunião familiar. A frase é exatamente assim, doutora, ele não é mais o mesmo, ela não é mais a mesma, parece outra pessoa. E realmente, né, os comprometimentos que podem ser ocasionados pelo AVC pode dar essa impressão e é uma realidade mesmo, é uma nova situação, como lidar com tudo isso, né? Como lidar com uma nova pessoa agora de forma tão rápida e súbita, né? E é importante que vocês entendam, né? Eu já falei as alterações que podem ocorrer, mas isso muda, né? Dependendo da área do cérebro que foi lesionada. A gente pode ter mudanças, né? Como eu disse, de personalidade, do humor, da forma da pessoa reagir às situações do dia a dia. Então, não são pessoas diferentes com quadros diferentes. É, Independente de todos terem um diagnóstico, vamos falar de AVC, né? A gente podia ampliar isso para várias doenças neurológicas, mas especificamente a doença foi o AVC, mas a forma de manifestar vai ser muito diferente, né? A forma de encarar a reabilitação, da capacidade de encarar a reabilitação, né? e aí eu queria que vocês deixassem, tem algumas pessoas, né, tem
A Debriane está falando que não teve AVC, mas tem a mesma sequela de uma ressecção de tumor cerebral, que pode realmente gerar as mesmas sequelas. Quem tiver por aí e que teve AVC, coloca aqui no comentário. Coloca aqui pra gente se você passa por isso, ou se você já tentou se identificar como era antes e agora não consegue mais se identificar como aquela pessoa de antes do AVC. É importante para a gente escutar entender se. A gente escuta isso no dia a dia, né? A gente não está falando aqui de trás da orelha, a gente está falando dentro das vivências que a gente tem diariamente aqui e ao longo desses 20 anos aí que a gente atua dentro da reabilitação neurológica. Mas cada história realmente é uma, né? Então, nenhuma, eu acho não, tenho certeza que eu nunca peguei nenhuma história igual a outra ou muito parecida. E a gente tem muita história para contar, né? Exatamente. Então, coloca aí, porque é interessante a gente escutar a história de vocês, que deixa a gente também como profissional mais preparado para lidar com toda essa situação e a gente também ajudar vocês, como profissional, ficar mais preparado de lidar da vida a partir de agora, né? A partir do diagnóstico. Então, A gente tem um outro depoimento, Lud, lê para eles aqui, que eu acho que a gente é importante a gente ilustrar, sabe? Assim, não acontece só na minha casa, né? A gente escutar coisas que a gente ouviu no dia a dia e que a gente queria contar para vocês, né? Sem expor, né, a porque aí pode história das pessoas, identificar, né? mas exemplos de palavras reais que a gente escuta. A Fabiana leu aí, né, uma frase de um cuidador, né? Quando, né, pela visão do cuidador. Agora eu vou ler para vocês um que a gente coletou aqui, são frases dentro das nossas consultas que a gente passa, e agora por parte do paciente, da própria pessoa que teve o AVC. E aí ele falou assim para a gente: eu olho no espelho e não sei mais quem eu sou. Não tenho paciência para nada, não entendo as coisas como antes e me irrito à toa. Minha família me olha diferente e eu não sei mais como reagir. Então, você vê como que a pessoa está perdida, né? Porque até então se identificou de uma forma e a partir de um momento súbito não consegue se identificar mais da mesma forma como antes. E aí a Rosilei está falando aí, ó, tive AVC, me identifiquei com o que vocês falaram. É exatamente isso, sabe? E aí quando a gente consegue ter essa visão de ambos os lados, para quem auxilia como profissional, para quem é paciente, para quem é cuidador, as coisas se tornam mais fáceis, né? A gente consegue lidar de uma forma mais fluida, mais fácil, né? E aí isso interfere no processo de recuperação, né, Fabiana? A Debriane também colocou ali que ela tem 31 anos e pergunta se ela ainda consegue trabalhar a neuroplasticidade dela. Adoro responder isso, né? A gente vai falar, Porque peraí, a gente vai calma. falar. Adoro responder isso. A gente não pode prometer, iludir ninguém com nada, mas assim, é uma outra pergunta que a gente explica e responde todo dia, e eu faço questão de responder. Espera aí um pouquinho que a gente chega lá. Tá? E o cérebro, né? A Lud leu essa questão, esse depoimento do paciente, que ele mesmo não está se reconhecendo, não uma questão da família, que ele não às vezes. O cérebro é uma rede muito complexa. Dependendo da área lesionada, outras áreas vão ter que estar compensando. Isso gera um esforço, um gasto energético do cérebro muito grande. Então, alguma coisa que a gente vê é a fadiga, né? Daquele, uma coisa comum. O esforço que eu tenho que fazer para pensar é muito grande. Às vezes não é a perda do executar, do pensar, não é a memória, é o cansaço, é o esgotamento que o cérebro tem que fazer para tentar fazer o movimento de uma mão, de um braço. Outras vezes a gente teve áreas afetadas da linguagem, né? Então a gente vai ter uma dificuldade da compreensão. Eu estou falando aqui, e o paciente não entendeu, ele entrou um monte de a, B, C, D, ele não está compreendendo aquilo da mesma forma como eu estou falando. Às vezes ele quer comunicar e ele teve uma afasia, que a gente chama de afasia de expressão, e ele quer falar cadeira, vai sair torta. E parece que o paciente está confuso, e muitas vezes ele não está confuso, ele está só querendo falar e não está sendo compreendido. Isso Deixa eu gera uma falar irritação. só uma coisinha aqui, que eu lembrei agora de um estudo que eu li recente, e aí é quando a gente consegue conectar a parte da ciência, para mostrar para vocês que a gente não está falando das coisas, né, não é só pela nossa experiência, mas também estudar, né, sobre isso.
Teve um estudo que mostrou o quanto de energia que um cérebro de uma pessoa que teve AVC gasta para pensar, para fazer funções básicas, comparado a uma pessoa que não teve nenhuma lesão cerebral. E aí o consumo energético para fazer a mesma coisa que fazia antes, sei lá, vou ler, quem ficou com a capacidade de ler alguma frase, vou pegar um copo para beber uma água, vou arrumar meu cabelo. O gasto energético do cérebro é muito maior quando comparado antes, quando teve uma lesão cerebral. Então, isso é importante a gente pensar que é um esforço muito grande, que é o que a Fabiana falou aí, né? A fadiga mental, o esforço é muito maior. E a gente ainda não automatizou dentro desse processo de recuperação, principalmente no início, pós-lesão, as tarefas ainda, mas não vou te interromper, não, pode falar. A gente quer a família, né? Quer que ele faça como antes. Não, você consegue, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. E muitas vezes a fadiga não deixa. Uma outra coisa que não deixa, e é muito comum no paciente com AVC e faz ele ficar diferente, são as alterações de humor, né? Quadros de depressão, de ansiedade, o paciente está apático, está desinteressado, está extremamente irritado. Tem estudos também que mostram que em torno de 70% dos pacientes que tiveram AVC, eles desenvolvem bem na fase aguda, na fase inicial ali, um quadro de depressão, tá? Ou de ansiedade, né? Na maioria dos casos, um caso de depressão, ele está diante de uma situação nova. Então, a gente, como profissional da reabilitação, médicos, as pessoas, toda a equipe multidisciplinar e a família tem que estar atento, né? Mesmo que o paciente não esteja conseguindo falar, mas se ele não tá dormindo demais, tá sonolento, tá irritado, tá choroso, é importante conversar com a equipe que está acompanhando e pensar em se tratar, né? Com medicamentos ou não, a parte emocional. Então, isso não pode ser deixado de lado. E o paciente está estimulado, ele não está dentro de um quadro de depressão e ansiedade, é uma coisa que facilita muito a reabilitação dele. Se ele não tiver motivado, né, ou não estiver tendo paciência, se ele tiver apavorado, com medo de fazer um movimento, com ansiedade atrapalhando, ele não vai desenvolver o processo de reabilitação, não vai criar, fazer etapa por etapa para chegar e desenvolver a neuroplasticidade, que é uma das coisas fundamentais para essa reabilitação e para a gente tentar que essa pessoa que está diferente nela vá melhorando, né? Então, além das alterações do humor, a gente vai ter, como eu disse, dificuldade de concentração, muitas vezes perda de iniciativa para fazer as coisas. Aí a família fica, ele até está conseguindo andar, doutora, mas ele não quer fazer, eu faço tempo, não consegue, não faz, olha lá, tá? E começa a ficar brava, a família perder a paciência, o paciente perder a paciência, vira aquela confusão na casa, né? Realmente a rotina desmorona ali. Mudanças na forma de demonstrar afeto. Antes ele era muito carinhoso comigo, falava. Agora não me procura, mudou a vida sexual. A gente tinha uma vida sexual ativa, agora como é que vai ser? Não encosta em mim, eu posso encostar nele, é esquisito, né? E alterações da empatia, como que ele vê o outro, como que ele está se enxergando. Então, são coisas que acontecem bem frequente, né, Lud? Eu tô até vendo aí o Adriano colocando aí outras pessoas também, fazendo alguns comentários que calha realmente nisso que a gente está falando, é o que a gente observa, né? A Elis falando que há 4 anos teve um AVC hemorrágico e que o esforço realmente fadiga, mas que ela não desiste, realmente não é para desistir, porque o processo de reabilitação está incluso a gente se tornar mais resistente à fadiga à medida que a gente vai treinando. E aí, para comprovar isso, a Rô colocou aqui, ó. Eu já passei por esse cansaço pós-banho, principalmente quando lavava a cabeça. Hoje não sinto mais, o que é muito bom. Então, quer dizer, ela foi se adaptando e foi treinando essa nova atividade, porque apesar de você já tomar banho, né, desde que se entende por gente, depois do AVC tudo é mais cansativo mesmo. Então, é uma nova forma, é diferente. E aí o Adriano fala que ele sente um cansaço muito grande quando ele toma banho ainda, mas tudo é uma adaptação. Até nisso a gente, como equipe de reabilitação, tem que ter essa orientação para falar, olha, é comum acontecer
Isso vai acontecer. É dessa forma que a gente precisa abordar essas situações do dia a dia para que É, realmente possa acontecer igual aconteceu com a rua e que vai passando e a o gente vai Adriano comentou subindo aí essa degrau a questão. degrau. O Adriano comentou aí também, né, essa questão de que minha esposa não encosta mais em mim, né? E é uma coisa que é difícil, não é porque ela quer ou porque ela não quer. Muitas vezes será que eu posso encostar nele? Será que ele quer que eu encoste nele? Será que a gente dá conta de fazer alguma coisa? Né? É um processo de redescoberta que a gente precisa tratar a família, sabe? A gente não precisa tratar o paciente. Então, assim, uma equipe multidisciplinar junto, planejando, a gente poder falar, ter tempo, né, de falar abertamente sobre essas questões. É, é, Uma sim, coisa importante tanto para o cuidador quanto para a própria pessoa que teve o AVC, que é fundamental, assim, ser quase que um mantra, assim, de cabeceira, sabe? É que bem você que teve AVC e quem está cuidando de uma pessoa que teve AVC, isso não está sendo de propósito, a pessoa não está fazendo de propósito. Não é uma preguiça, não é uma má vontade, né? Então, não é por esse caminho que a gente precisa abordar conosco mesmo, para quem teve uma lesão, ou com quem a gente cuida, tá? Então, esse talvez seria um dos piores caminhos para a gente abordar. É preguiçoso, às vezes a gente fala até que bem intuitivamente, sabe? Às vezes num tom de brincadeira, e é uma coisa que a gente precisa se policiar muito, né? O cérebro ele está realmente se reorganizando, está realmente tentando por si só, independente do estímulo, tentando arrumar outros caminhos e novos caminhos, porque o caminho de uma lesão, do local da lesão, ainda, né, a gente não tem como reverter, a gente tem que procurar novos caminhos ali, que não aquele do caminho da lesão. Então, isso é um processo que demanda muito tempo e muita paciência. A gente não queria, né? A gente fala isso para os nossos pacientes, né, Fabi? A a gente gente queria queria que que fosse fosse assim. muito rápido, mas não é. A gente queria que fosse É rápido. possível, mas Então, não é rápido. Então, acho que é sempre muito bom assim a gente reforçar, porque às vezes, por ser um caminho longo, a pessoa acha que no, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Nos 2, 3 primeiros meses já teria que estar modificando, ou começa um tratamento depois de um tempo de EBC e quer resultado de pronto, e aí acha que aquele tratamento não está surtindo efeito, porque não teve resultado em 2, 3 meses. Não estou falando que você não vai ter resultado em 2, 3 meses, mas isso precisa ser muito bem traçado, planejado, para você entender cada degrau que você tem que subir para chegar no objetivo que é importante para você, para sua família, para sua vida, para o seu dia a dia, né, Fabi? É, E aí é preciso a gente entender que não é preguiça, que não é falta de vontade, que não é má vontade, que ninguém está fazendo de propósito, né? aí teve dois comentários aqui que me chamaram a atenção aqui, Lud. A gente está tentando responder todo mundo aqui, mas Sim. que a Paty Vital colocou que assim, minha irmã está parando de falar e não está conseguindo mexer o lado que mexia antes. Ela está acamada. Eu acho, Paty, que assim, isso é uma coisa a se prestar muita atenção, né? Você não vi aqui se o que ela teve foi um AVC e se ela, mesmo estando acamada, ela já estava movendo, mesmo que seja pouco, um lado do corpo, ela já estava falando e ela está parando, está diminuindo aquilo que ela já tinha alcançado, né? São duas coisas que a gente tem que ficar muito atento. Ela não está entrando no processo de depressão, porque as funções que a gente vai readquirindo depois do AVC que a gente aprende, né? Então, e precisa continuar sendo treinado. Ou ela parou de receber a quantidade de estímulo adequado, né? Então, ela tá ficando sem fisioterapia, sem fonoterapia, estão deixando ela deitada o tempo inteiro e não estão deslocando, não estão oferecendo os estímulos externos que ela precisa para continuar a falando e a movimentar o lado do corpo que ela já estava começando a conseguir mexer. E se não receber a quantidade de estímulo externo adequado, vai regredir aquilo que ela já estava ganhando. Mas não deixar de avaliar se ela está regredindo, vamos dizer assim, se foi isso mesmo que eu entendi, né? Se também não é um quadro de depressão que muitas vezes regride porque o paciente se entrega, ele não quer.
Que é difícil, realmente, né? Talvez isso seja um tema até para outra live, que é uma coisa Uhum. que eu acho que as pessoas não têm, assim, essa orientação, essa consciência, né? O AVC não é uma doença progressiva, né? Ele não vai piorando, 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 piorando. A gente vai falar disso em outras lives, mas só para a gente, né, dar essa informação que eu acho que é importante, né, Fabiana? Ele é um evento que acontece e aconteceu, você saiu do hospital, fez todo aquele controle ali, né, da urgência ali da fase aguda, ele pode piorar no sentido de você não ter o estímulo, de você não ser estimulado, mas a lesão não vai piorar. A lesão que aconteceu ali, ela não vai piorar. Não é uma doença, por exemplo, como Parkinson, como Alzheimer, que pode ir piorando ao longo do tempo, entende? Então, o estímulo é muito importante. Ele é fundamental. Então, E aí, quando acontece alguma regressão, a gente tem que pensar em outras possibilidades. O que aconteceu? O que fez modificar? Parou o estímulo, como a Fabi falou? Teve outra coisa que aconteceu nesse meio do caminho que ninguém conseguiu diagnosticar? Então, é importante a gente pensar nisso, mas eu acho que é um tema para outra live, né, Fabi? né? E aí, dentro disso, né, dentro dos estímulos e do que a Ludmilla falou, entra um conceito, que aí, se agora a gente vai falar um pouquinho disso, que é que a gente precisa, e é importante que vocês conheçam como paciente, como cuidador, como familiar, que é o conceito da neuroplasticidade, né? Que é neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de formar novas conexões e de criar funções que foram perdidas naquela área do AVC que foi lesionado, você perdeu aquela função, você me fala, aquele neurônio que teve AVC lá, aquela partezinha do cérebro, ela morreu. Mas do lado dele está cheio de neurônio que tem capacidade que, se corretamente estimulado, ele pode criar como se fossem raízes de árvore mesmo, e criar a capacidade de aumentar as conexões com os outros neurônios que estão do lado, e é realmente uma cascata. Tá? É um networking que eles vão fazendo um com o outro, e um vai ajudando o outro a ir reconectando as funções. Ah, perdeu a força do braço? O outro vai tentando recuperar e fazer com que aquele braço mexa. Perdeu a capacidade de fala? Os outros vão tentando recuperar essa capacidade. A gente não tem dois rins e quando um rim para de funcionar, o outro não supre a capacidade do outro. Quando o paciente precisa tirar um pulmão, o paciente não pode continuar respirando e assumir a capacidade do outro. Então, às vezes não vai assumir a capacidade plena, né? Vão existir dificuldades, mas o treinar a neuroplasticidade, dar o estímulo adequado para que esses neurônios que estão bons ali, tem muitos neurônios bons, sempre tem, possam criar o máximo de conexões e desenvolver essa neuroplasticidade ao máximo, é fundamental para que a gente possa trazer essa pessoa que está diferente em qualquer sentido, que é de quem a gente está falando hoje, né? Ela possa estar caminhando para um processo positivo, em que a gente vá só ganhando, né? O paciente, a família, quem está perto ali e quer ver essa pessoa bem, né? Essa neuroplasticidade, ela funciona, não é só na questão física, tá, gente? Não é só assim, eu quero, não que isso não seja importante, claro que é. Mas assim, eu quero voltar a mexer minha mão, eu quero voltar a movimentar, andar como andava antes, ou da melhor maneira possível. A gente tem estímulos também, né, de fala, estímulos de comunicação, de linguagem, de cognitivos. Então, hoje a gente está falando muito da questão emocional, cognitiva, e é muito assim a base de você estar bem emocionalmente para você conseguir correr atrás de outros sistemas que podem ter sido prejudicados pós-AVC. Então, uma das coisas que a gente faz aqui, a reabilitação neurocognitiva, que é uma das especialidades que a gente faz aqui na Continuare, trabalha especificamente estimulando essa neuroplasticidade, né? Questões que a Fabi falou aí, do humor, da apatia, né? Claro que a Da gente fadiga, da né? fadiga, Os né? quadros de depressão, de ansiedade, da fadiga mental, da capacidade executiva, porque muitas vezes o paciente ele não sabe se programar para fazer uma coisa, né? Às vezes a capacidade de não é só memória, né? Ele se embaralha mesmo. Como é que faz coisa simples de fazer? Ele não consegue executar, não por falta de força, às vezes não por falta de memória, nem por linguagem. Então, a reabilitação cognitiva, que é repetidamente treinar essas funções, treinar e treinar, e fazer que esses neurônios relacionados a
humor, memória, capacidade cognitiva, executiva, linguagem, eles criem essas conexões é fundamental. E às vezes a gente só pensa na reabilitação física, só do braço, da perna, que é E aí importante. a gente pensou em algumas dicas práticas, simples, mas que tenta aí no seu dia a dia, com você mesmo, ou com a pessoa que teve AVC, que é seu familiar, sua esposa, seu marido, seu filho, seja quem for sua mãe, seu pai, mas tente aplicar isso no dia a dia, tá? Dê mais tempo para a pessoa processar as informações que você está dando para ela, ou que você está requisitando dela. Se for uma pergunta, ou se for alguma informação que você está fornecendo, explicando alguma coisa para essa pessoa, talvez a o tempo de processamento dela ainda esteja alterado. Existe um delay, que a gente chama, no entendimento do que está sendo falado, no processamento daquilo que ela entendeu, para depois sim, dar uma resposta. Tá? Então, dê o tempo para essa pessoa, vai devagar com isso. Às vezes a gente é muito automático no nosso dia a dia. Hoje em dia, a tecnologia ela está engolindo tanta gente, as informações novas, elas surgem tão rápido, assim, a todo momento, e a gente meio que, como ser humano, já ligou o automático para ser tudo rápido, resposta rápida, pergunta rápida, enfim. Então, quando você está com uma pessoa, ou você é a pessoa que teve AVC, teve uma lesão, se dê esse tempo. Se dê esse tempo para ter o entendimento. Não desista, não. Vai falar, não vou conseguir. Não, você pode conseguir, mas você precisa hoje de um tempo maior do que antes. E esse tempo desse delay, ele pode ir diminuindo com o estímulo. Até você falar, ó, estou conseguindo processar rápido essa informação. Isso é muito interessante. Ontem aconteceu uma situação muito assim, que caracteriza e muito isso, que ilustra muito isso. A gente tem um paciente aqui que ele tem esse tempo de resposta meio alterado, hoje em dia está muito melhor, e não tem muito a noção de falar algumas coisas em público. Ontem ele chega aqui na Continuare, por exemplo, e ele, que ele tiver que falar, ele vai falar, mesmo com dificuldade de fala, ele vai falar no meio da recepção, no meio de todo mundo, e não interessa quem está lá, Falar assim, várias né? palavras inadequadas, inclusive. É, É uma senhorinha toda respeitosa ou não, quem tiver que contar aí não tem freio. Ele chega ali e fala. não tem freio. Isso é um pouco que a lesão gerou como sequela dele e que a gente está trabalhando também. E aí ele chegou, ele veio até a minha sala, veio conversar comigo, veio falar no meu ouvido uma coisa que ninguém poderia saber, porque não era, né, Pode não era contar. apropriado, Ele né? livre. E aí ele veio falar no meu ouvido, assim, para ninguém escutar. Eu falei, olha, já tá conseguindo entender a questão comportamental, já está diferente, já está reagindo diferente. Então, isso acontece. Então, depende muito do estímulo. E se você for com calma, você vai cada vez mais possibilitando que a pessoa entenda cada vez mais. Agora, se você não for com calma, se você não entendeu nada e deixa para lá, aí não vai ser exposto a esse estímulo e aí não tem como melhorar. Realmente, sem estímulo, a gente acaba entrando num patamar de estabilidade naquela situação. Então, essa é uma dica. Use uma comunicação clara, uma informação por vez, frases simples, pausadas, para a pessoa entender. Às vezes, coisas que são muito óbvias para nós, naquele momento, para aquela pessoa, não é nada óbvio. Tá? Às vezes, coisas simples mesmo. Então, fale com as palavras de forma mais simples possível, mais corriqueira possível, dentro da comunicação que essa pessoa já tinha antes, dentro da realidade daquela pessoa. E tente manter um ambiente calmo. Às vezes, muito estímulo ao mesmo tempo, tá? Faz a pessoa fadigar. Quando der o exemplo aí do banho, o banho é um baita estímulo, né? O processo de tomar banho é o estímulo da temperatura da água, é o estímulo da sensação que a gente tem daquilo. São várias atividades motoras associadas ao mesmo tempo. Então, obviamente, que isso vai fazer a pessoa ter uma fadiga maior. Então, vamos com calma. Vamos com calma, porque muitos estímulos ao mesmo tempo pode gerar fadiga ao invés de trazer benefícios, né, Fabi? Uhum.
Tem alguma pergunta que você viu aí, Lud, para a gente responder? Eu vi algumas aqui. Eu vi várias perguntas, Eu mas eu não também. consegui acompanhar porque eu estava falando aqui, né? É, Aqui, ó, a Bia está falando, além dos fatores emocionais do AVC, 2 anos após o AVC, perdi meus pais. Por mais de 1 ano e meio, abandonei tudo. Há pouco tempo, retornei na academia. Ainda tenho chance de neuroplasticidade? Muita. A gente brinca, assim, a ciência já comprovou isso. E até a hora da gente passar desse mundo para sei lá qual outro, né? Da gente fechar os nossos olhos, a qualquer pessoa, independente de ter tido AVC ou não, quando a pessoa é exposta a estímulos afetivos corretos, com a frequência correta, ela vai ter uma resposta a esse estímulo. É como se fosse ação e reação, né? Então, se você não sabe tocar violão, nunca tocou violão na sua vida, mas você vai para uma aula, a professora te ensina onde que você vai colocar a mão, e aí você vai aprendendo aquilo, você gerou uma neuroplasticidade de aprendizado no seu cérebro. Eu estou dando um exemplo de coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida normalmente, né? Então, a é, gente aprende isso, né? eu Então, não vi o comentário todo, mas ontem eu estava vendo o Instagram, inclusive, e aí tinha um post da Adriana Foss, que é uma psicóloga que teve uma AVC, teve uma afasia grave, e acho que não sei se todos vocês conhecem, mas ela é uma pessoa pública, né? E ela tinha feito um post exatamente sobre neuroplasticidade, parece que é um livro novo que ela está lançando, eu não vi a questão do livro, né? Ela já tem alguns livros falando sobre a superação do AVC dela, é bem interessante, mas ela falando do que realmente essa neuroplasticidade existe e que a gente não pode fazer promessas falsas para as pessoas usando, né, o conceito de neuroplasticidade. Né? A gente sabe que ela tem ela não é a resposta dessa tal de neuroplasticidade não é igual para todo mundo, mas que ela sempre pode acontecer, que ela precisa ser estimulada para a gente buscar o melhor do paciente, isso aí é indiscutível, né? O que vai ser o melhor de cada paciente é que a gente não consegue definir. Eu não posso falar que um mais um vão ser dois naquele determinado caso, né? a Adriana tem um livro que chama A Cura do Cérebro. Ela conta a história dela a respeito do AVC e é bem uma pessoa que vale muito, assim, super aberta, conversa. A gente já conversou, né, Fabi, várias vezes. É uma pessoa que estuda sobre, né, ela é psicóloga, estuda sobre isso e eu acho que vale a leitura aí para quem não conhece. É bem interessante. Fica uma dica aí. Ó, vou Bom, entrar num outro. Quer falar? hã? Quer ver outro? Pode ir. Não, vai aí, vai aí. Então tá, senão a gente cansa todo mundo aqui também, né? Eu vou pegar mais uma vez para a gente poder ir tocando, né, e lidando com os tópicos que a gente quer discutir aqui. Eu vou ler de novo um outro depoimento que a gente recebeu, de um familiar, né, que eu acho que às vezes pode doer em algumas pessoas aqui quando a gente fala, né, sobre isso, mas eu acho que a gente tem que tocar nas feridas, tá? Foi da esposa de um paciente, tá? Que ela disse assim: às vezes eu me pego com raiva dele. E isso acaba me matando por dentro, porque ele já foi tão carinhoso, tão presente, tão ativo. Agora ele tá lá, apático, frio, não conversa, distante. E eu fico com raiva. E o sentimento que eu tenho de verdade é raiva. E eu me sinto muito culpada por sentir raiva. Como é que eu posso ter raiva de alguém que quase morreu? Alguém que eu sei que tá diferente, né? É... E aí? Né? Assim, isso eu tô falando de um cuidador. Alguém. Isso passa, né, na cabeça. Nós somos seres humanos, né? A raiva. Quem. A gente tem filhos, quem nunca sentiu raiva? Por mais que a gente tenha amor de mãe, amor de irmão, já não sentiu raiva em algum momento de uma situação que a gente não consegue controlar, que sai do nosso controle, né? E aí entra a importância, né, da intervenção em todo o processo de quem cuida, né? Então, essa pessoa também nunca passou por essa situação antes, né? E é importante, né, o processo terapêutico, orientação para quem cuida, é muito importante. E quem se identificou com isso agora, talvez nunca tenha passado pela cabeça, a gente está querendo mexer nas feridas aqui um pouco mesmo, porque é importante encarar de frente algumas situações
para que você consiga entender e planejar estratégias de como lidar com essas situações, porque a gente não tem como evitar a reação do outro, o sentimento do outro e até os nossos mesmos, né, diante daquela situação. É um profundo, porque isso pode estar acontecendo com você e é comum acontecer, e você não é uma pessoa ingrata por conta disso, né? Você não é insensível, você é um ser humano que está sentindo, está tendo todas, está sentindo na pele todas essas modificações que estão ocorrendo. E você está passando por um processo mesmo, né? E esse processo tem um nome específico. É interessante a gente nomear as coisas. É importante vocês entenderem o que, que é isso e como que eu lido com isso, né, Fabiana? Isso tem uma razão para acontecer, né? Esse processo que a pessoa que está cuidando vive, né, com aquela pessoa que está doente, que sofreu uma coisa abrupta e que está tendo a pessoa que está diferente, né? Pegando, retomando o nosso título, esse processo a ciência chama ele de luto ambíguo, né? A pessoa ela está fisicamente presente, mas vocês sentem que perderam é, quem ela era emocionalmente, cognitivamente. Né? Ela fisicamente está ali, ela não morreu, mas você não reconhece a pessoa como sendo ela mesma, né? Então parece que morreu aquela conectividade que existia entre vocês. E a pessoa que está cuidando, ela sente esse processo de luto como o paciente também sente, né? Então, por isso que é chamado de luto ambíguo, né? Não é o processo de luto da morte, mas a psicologia, ela explica isso, áreas do cérebro, o estudo, né, das conexões cerebrais, do, do- dos sentimentos. Eles têm que ser validados e têm que ser cuidados. E isso gera uma dor muito específica, né? E uma dor que eu vou repetir e ser muito enfática em relação a isso, que precisa de acolhimento, que precisa de cuidado, né? Porque senão vai sangrando ali na alma o tempo inteiro e vai alimentando um processo de adoecimento, né? Do processo até de depressão. Teve uma pessoa que está assistindo a gente aqui, desculpa, eu não anotei o nome aqui agora, que até perguntou como saber se a pessoa está entrando em depressão, tanto o cuidador quanto a pessoa que teve o AVC, né? E isso pode, a gente não falou sobre isso, até falei, quer falar alguma coisa sobre isso? Os critérios para a gente entender um paciente com AVC que tenha depressão, eles são um pouco diferentes de um paciente que vem no meu consultório e eu vou fazer um diagnóstico de depressão, né? Então, se eu tenho aquele paciente que está, independente da fadiga, desinteressado, ele está conseguindo falar e não está puxando assunto, uma irritabilidade, uma alteração do ciclo sono-vigília, ele consegue comer, ele está com uma pouca aceitação de comida, gostava de assistir televisão e ele não está querendo assistir televisão, né? Independente de vários outros fatores, são sinais, tá sonolento demais, ou acordado, ou ficando acordado demais, pesadelo, irritabilidade, falta de paciência, são sinais de que possivelmente esse paciente precisa ser tratado de uma alteração de humor e que não vai ser aquela depressão clássica que a gente conhece no paciente sem AVC. Aí ajuda muito tratar tanto da forma medicamentosa como não medicamentosa. É importante buscar ajuda. Tá? E aí, a gente está falando especificamente agora do cuidador, né? Que também pode entrar nesse processo de forma talvez um pouco diferente, porque está vivendo esse luto, né? E esse luto, ele é tão real como qualquer outro, porque a gente está lidando com uma nova pessoa naquele momento, né? E é preciso de cuidado, ele precisa de atenção, né? Um dos nossos propósitos aqui hoje é dar pequenas dicas, talvez você aí não tenha acesso, né, a uma equipe multiprofissional, a um profissional da psicologia, às vezes, para tratar isso, para fazer uma terapia. É claro que a gente não está aqui para substituir ninguém, tá? Mas, assim, talvez pequenas dicas, porque a gente sempre fala aqui, né, Fabiana? Os profissionais são imprescindíveis, são muito importantes, têm o seu papel fundamental nesse processo de reabilitação, não desmerecendo absolutamente nenhum deles, porque a gente é um deles também, tanto eu quanto a Fabiana, mas
que realmente faz diferença na vida dessa família que teve uma lesão cerebral. É como que vai lidar o dia a dia, as outras horas que não está no processo de reabilitação ali com o profissional. Como lida com isso? Como que é o estímulo físico, emocional, cognitivo no dia a dia? O dia a E, dia é o que conta, né? e toda a energia, né, das famílias, dos cuidadores, às vezes está voltada para o paciente, né? E a gente vai falar disso outro dia, né? Mas assim, e muitas vezes a família está tão doente quanto o paciente, né? Então a gente precisa de olhar para essa família também. Sem dúvida. Eu vou só dar uma paradinha aqui para a gente responder a pergunta sobre como que o paciente percebe que está em depressão. Vou ler algumas outras coisas aqui. Tem gente perguntando sobre toxina botulínica para espasticidade. É um tema que é importante a gente falar. A gente vai anotar aqui como uma sugestão para uma próxima live. É uma coisa muitas das vezes tem indicação para paciente que teve AVC, que tem um tônus mais alto mesmo. E o que é É, isso, né? Assim, acho que a gente pode, sem que é mais dúvida, que profundo. é um tema e um sintoma muito frequente, importante da reabilitação, faz parte, que a gente pode falar bastante para frente. Deixa eu acabar a nossa série. A Debriane está falando que a prática traz a perfeição e realmente a prática é uma das variáveis dos princípios. A gente tem 10 princípios da neuroplasticidade. Então, tem uma aula lá no Stone Physio, no canal Falando de AVC para você, sobre os 10 princípios da neuroplasticidade. Se você não viu, vai lá ver, porque lá pode esclarecer muito sobre o que é essa tal da neuroplasticidade. E um dos princípios é realmente a questão da prática. O quanto que a gente tem que praticar, qual a frequência dessa prática, quanto que a gente tem que variar de prática, vale a pena? Quanto tempo que a gente vai ficar só naquele estímulo, da mesma forma, com a mesma entonação de voz, com as mesmas estratégias? Então, isso realmente, assim, a prática precisa ser um fator a gente considerar e como fazer essa prática acontecer, né? A Cida perguntou que é uma coisa também que a gente vê na prática, né? Ela sofreu um AVC um ano atrás e sempre que eu tô melhorando, eu entendi como cai uma queda, né? E o tratamento retrocede. Isso é normal? Muito, É, né? eu não sei se é queda, se ela está falando queda, queda Eu mesmo, entendi né? queda, pode ser que eu Também. esteja errada, mas é porque isso acontece. A gente está indo bem, ele É, tropeçou ali, caiu e a desando. e isso muitas das vezes acontece porque ele está resgatando a capacidade, está se desafiando mais, e aí acaba que não tem domínio ainda sobre o quanto que precisa se policiar em termos de segurança e acaba acontecendo uma queda. E aí é uma coisa importante também, talvez vou anotar aqui também para uma nova live, porque pode entrar num processo que faz com que o processo de reabilitação fique andando num ponto só, sabe? Como se fosse um cachorro andando atrás do próprio rabo, sabe? Porque aí cai, tem medo de se desafiar porque caiu, e obviamente quem caiu geralmente tem medo de ter uma nova queda, e aí não se desafia, e aí mantém um comportamento mais conservador, e aí não consegue ganhar. Então, esse É, limiar até onde ir com segurança é uma coisa que a gente discute também, assim, todos os dias aqui com os nossos são dois pacientes. medos que são muito importantes assim, que eu vejo no dia a dia aqui, né? O medo de se desafiar e o outro medo é o medo da dor, né? O paciente que sente dor, ele fica com muito medo de tentar, já está saindo da cabeça, né? Da fadiga, da cognitiva aqui, falando da parte física, mas já que a Não gente está tem falando como, do né? paciente com AVC, É. não tem como não falar. Mas são dois medos que acontecem nesses casos de queda e na reabilitação como um todo. E que se você já estava andando e você caiu, precisa superar esse medo que você tem capacidade para. A queda acontece com todo mundo, É. pode acontecer com todo mundo. A gente tem que levantar e continuar. Né? Vamos tentar, então, seguir aqui uma linha de raciocínio dentro de tudo que a gente está conversando aqui desde o início da live. E a gente parou um pouco falando em relação a esse luto ambíguo, a paciência que as pessoas têm que ter, as pausas, te deu algumas dicas. Mas agora é a hora de você pensar que você precisa reconhecer o que continua vivo.
O que continua ali, o que as pessoas que estão ao seu redor, tanto as pessoas, cuidadores, familiares, reconhecer a situação, entender a situação, lidar e saber como lidar com isso. Eu quero que vocês saibam que uma coisa muito importante, nem tudo se perdeu, né? Então, existe, obviamente, AVCs muito graves, pessoas com comprometimento muito grave, pessoas com comprometimento menor, não tão grave, existe um leque aí de possibilidades depois de uma lesão pós-AVC, mas na maior parte das vezes a gente tem ainda uma memória afetiva que já foi criada anteriormente, que, né, existe algum resgate em algumas situações específicas, mesmo que seja do próprio paciente ou de quem não teve uma lesão, mas que permanece isso vivo dentro dela. Um carinho, um vínculo que você já construiu ao longo dos anos com essa pessoa. E muitas vezes eles permanecem. E isso é um pouco do que traz realmente um gás, assim, né? O que traz uma força de vontade para ajudar, para realmente trazer um gás ali naquele processo de recuperação. A gente só precisa aprender a enxergar de novo e aprender a enxergar de uma forma diferente. É É, desafiador, mas é necessário e possível. e tem algumas estratégias, né, cientificamente comprovadas que vão ajudar nessa reconexão, né, do paciente mesmo, da família com o paciente. Então, a gente vai dividir com vocês algumas dessas estratégias práticas, tá? Que vocês mesmos podem estar usando aí, não necessariamente com uma equipe multidisciplinar, que a gente sabe que não é a realidade de todo mundo de poder ter acesso diariamente, poder estar participando disso, né, Ludi? Ou você mesmo que teve um AVC aí, tenta fazer isso hoje à tarde. Pega aí um álbum de família, fotos antigas suas, foto antiga da família, de momentos felizes. É importante, né, colocar isso, vivenciar isso novamente, né? Não tem como você desfazer isso, né? E essa memória é importante. Músicas que as pessoas sempre gostou, por exemplo, é uma forma de prazer, música, tudo isso que a gente está falando são estímulos que fazem com que a neuroplasticidade aconteça também. Não é só o estímulo terapêutico ali de ficar repetindo o exercício, de treinar massa, de treinar equilíbrio, de treinar voz. Não, tudo isso são estímulos importantes para o nosso cérebro. A gente esquece da questão do AVC. Todo ser humano, antes do AVC, já sentiu o que, que é, por exemplo, você está sendo emocionado por conta de uma música que te lembra alguma coisa, que te lembra alguma situação na sua vida que aquela música retoma, uma situação prazerosa ou uma situação que não foi muito agradável, mas que te retoma isso. Então, é importante ter esse estímulo. Comidas favoritas, cheiros familiares, são vias de entrada sensorial que ajudam também nas partes de identificação e processamento sensorial do cérebro. Lugares que frequentavam juntos, então é importante retomar esses lugares. Com calma, não vai ser como antes e nem espere que seja, mas se desafie nesse sentido. Eu acho que é bastante importante, né, Fabi? Eu acho que uma outra estratégia é tentar lembrar e estimular o que a gente chama de comunicação não verbal, né? O que é isso? É gostar, dar um toque carinhoso. Você não precisa estar falando, a pessoa, vocês não tá com paciência de escutar, só fica ali, encosta, dá um sorriso, né? A gente fica na correria do dia a dia e às vezes não lembra disso. Faz contato visual para, né? A gente já falou de falar frases simples e curtas para que tenham um bom entendimento, mas fala olhando no olho, fala devagar, fala com afetividade, né? São gestos de afeto muito simples, né? Oferece uma comida que você sabe que a pessoa gostava. Então, isso vai muito além do que a gente fala sempre em fono, físio, para todo mundo. E é prazeroso para a pessoa que teve AVC, né? É fundamental para ela recuperar os estímulos sensoriais e é extremamente prazeroso, mas às vezes trabalhoso, sim, né? Muitas coisas, para a família que está cuidando, né? Para a família que está ali perto. Às vezes as pessoas ficam, a Luz estava falando da questão de mostrar
fotos, lugares, comidas, músicas. E eu já escutei de muitas vezes as pessoas falarem assim: ah, mas eu não vou mostrar, não, não vou mostrar daquela viagem que a gente fez, que ele vai ficar triste porque ele não está podendo ir lá. Ah, levar na festa de aniversário, não, ele vai ficar triste. Não, gente, a gente tem memória. A memória faz parte da nossa vida. Essas lembranças afetivas, elas despertam essas esse networking de conexões que o cérebro vai fazer para ativar outras áreas que vão ajudar ele a despertar. Isso fez parte da vida dele, né? Ele, a gente não tem que levar para esse caminho de que eu não vou fazer mais, né? Olha como foi bom ter feito isso até agora. Olha que lembrança boa. É dessa forma que a gente tem que abordar, né? E a gente já teve até pacientes que, por conta disso, objetivaram aquilo que fazia antes de alguma forma. E aí voltaram a ir à praia, entraram no mar e se expuseram. E aí é muito gratificante, né? A gente vê que é possível, e é possível, né? É óbvio que a gente está falando de caso a caso, a gente precisa avaliar, mas na grande maioria das vezes é bem possível, sim, com adaptações, né, com novas situações, mas é bem possível. E aí, por último, pensando ainda em estratégias simples, né, para a gente auxiliar nesse processo de neuroplasticidade como familiar ou como próprio paciente, independente do processo terapêutico, crie rotinas simples. Crie rotina, gente. É fundamental para o processo de neuroplasticidade. A criança, eu não estou comparando ninguém aqui com criança, tá? Mas assim, é só porque a aprendizagem, na fase da criança, né, quando o ser humano é criança, é uma coisa muito nítida, muito aflorada, né? E a aprendizagem no pós-lesão cerebral precisa ser aflorada nesse mesmo sentido, tá? Então, para que realmente você consiga aprender a fazer novamente. E rotina é importante para o processo de aprendizado, tá? O paciente, quando a gente acompanha um paciente aqui que não tem uma rotina específica, tudo fica mais difícil, porque cada hora é um estímulo diferente, a pessoa se perde, pode fadigar, pode cansar. Então, momentos de conversa, né, ali todos os dias, vamos sentar, vamos conversar, como é que você está se sentindo? Ou qualquer outra coisa, né? Ah, viu no jornal aquele negócio que você gosta, ou absurdo, isso que está acontecendo no país. Né? A pessoa está ali, a pessoa, mesmo que você ache que ela não entenda, ou que a resposta dessa pessoa seja limitada, é um estímulo e é uma coisa comum e normal de acontecer entre pessoas. Atividades prazerosas, adaptadas à nova realidade, que foi o que eu dei exemplo da praia, né? Participações em decisões simples do dia a dia, a pessoa se sentir mais proativa, sentir que ela tem ali um papel dentro do ciclo familiar, elas têm algum papel na resolutibilidade de alguns problemas, isso faz com que a gente se conecte com a gente mesmo. A gente se sente útil, qualquer que seja esse papel, mesmo que seja mínimo naquele momento. A gente teve casos assim, de paciente. Então escreve a lista da compra que você vai precisar. Se não consegue escrever, fala o que você precisa de comprar para sua casa. Você fazia isso antes, continua fazendo isso agora, por que não, sabe? Então, são casos que a gente precisa retomar dentro da rotina do dia a dia, né, de sobrevivência, né, dessas tarefas da vida diária, de ir ao supermercado, de televisão, de comentar o caso, de falar da família, enfim. Você Porque a lembra gente daquele normalmente caso de que a gente acompanhou e que a esposa sempre reclamava, né? Era uma reclamação ali bem frequente dela, que ele não ri, ele não faz piada. Não tem ele fazia todo dia, minha casa tá vazia. Você lembra desse? lembro. Eu acho que a gente tem que colocar exemplos, né? É. Frases. Não, e aí esse paciente era muito engraçado, porque ele era muito sarcástico, ele usava cada comentário assim que a gente morria de rir, assim. A paciente a esposa comentava Esposa. isso, Que e a antes, gente né? não via essa característica. E na hora que ele passou por um processo de reabilitação cognitiva e que a gente foi aos poucos introduzindo A essas gente foi dicas, pelo menos uns 6 meses ali escutando isso aqui. Era uma das principais queixas dela, né? Que não era aquela mesma pessoa, incomodava muito. e hoje ela fala, e tá o sarcasmo dele, as piadinhas, e aí a gente vê também, né?
Em alguns momentos essas piadinhas Não aconteceram. são as mesmas piadinhas, às vezes, né? Ele encontrou outros caminhos para expressar o humor dele. Ah, mas tá. Porque a gente tem que lembrar, pessoal, que essa reabilitação, a gente já falou isso, né? Ela não é só física. Essa reabilitação emocional do paciente, essa reabilitação cognitiva, a reabilitação social, né? A gente tem que pensar na pessoa e naquele núcleo, né? Que está em volta da pessoa como um trabalho completo. Então, se a gente esquece disso, a gente ficar focado no físico e na fala, que é o que a maioria das pessoas fazem, a gente deixa muita coisa para trás e que vai repercutir, com certeza, né? E a gente pensa que um processo de reabilitação ele alcança um sucesso quando a gente consegue, de alguma forma, inserir aquela pessoa que teve uma lesão cerebral dentro da participação social novamente. De alguma forma. Talvez não seja como era antes. E tudo bem, mas essa pessoa está convivendo, está tendo socialização. A gente teve aí, né, pouco tempo atrás, a pandemia que trouxe na pele de toda a humanidade, né? O que é ficar isolado, né? Então, isso gerou repercussões né, nas pessoas de forma muito sistemática. A gente tem resultados hoje de pessoas com problemas e alterações mentais, né? Ainda bastante problemas psiquiátricos, enfim, depressão, quadro de ansiedade. A gente vê como que os jovens hoje são mais ansiosos que um tempo atrás, né? Eu vivencio isso na minha família, os meus filhos, né? Tem uma nova dinâmica com esse processo aí depois da pandemia. E aí a gente acaba observando que a falta de socialidade, assim, o que a gente ficar restrito, igual a gente ficou, altera a saúde mental de qualquer pessoa, né? E aí entra novamente num ciclo ali de andar atrás do próprio rabo e não eleva, não avança nesse processo de reabilitação. Então, participar socialmente é fundamental. Ouvir outras vozes, falar com outras pessoas, experimentar novos lugares, ainda que seja na cadeira de roda, ainda que seja com a sua muleta, com a sua bengalinha, ainda que seja com a ajuda de alguém, porque você não tem confiança de ir sozinho, mas é necessário essa experimentação. Isso É, traz muito faz muito bem para a nossa saúde mental, a literalmente. Maria Isabel colocou aqui, meus dias que eu vou para fisioterapia foi muito bom para mim. Morro de rir com os outros pacientes e com a equipe de físio. Né? A gente vê muito isso, assim, alguns pacientes, que você vê que o convívio social deles, né, de alguns pacientes que vêm aqui na clínica e às vezes ficam, né, a gente trabalha muito com protocolos intensivos, que pacientes às vezes com 3 horas aqui na clínica, 5 dias por semana, né? Fazendo diversas terapias importantes para esse processo da reabilitação dele. Então, cria, e aí e o que chama atenção é isso, é que muitas vezes o único convívio social que essa pessoa está tendo é a hora que está aqui. Então ele chega, é a secretária, que é amiga dele, as outras pessoas que estão ali na recepção, é a outra pessoa que está fazendo fisioterapia, a fonoaudióloga vira confidente, e tem hora que a gente tem até que abaixar os ânimos. Opa, não, menos, gente, porque estão virando uma festa. E que bom que vira, né? Que é muito bom a gente ver que a gente está num ambiente feliz aqui e podendo fazer parte da socialização. Mas voltar nessa reabilitação social não é só estar no meio de terapias. A gente precisa de E aí a voltar gente àqueles momentos prazerosos de formas adaptadas, dentro do possível, das outras coisas que traziam prazer para a gente. Nossa, E aí, nossa. Maria Isabel, acho que a gente precisa reforçar uma coisa. Isso que está acontecendo com você, de ter essa socialização, né, essa diversão dentro do processo terapêutico, precisa ser encarado como literalmente um degrau para daqui a pouco você perceber, olha, eu consigo socializar com as pessoas, por que eu estou socializando só aqui? Né? Então, para você entender que isso pode acontecer, extrapolar os muros da reabilitação, da parte técnica, né, do tratamento, vamos dizer assim. E aí, a gente tem pacientes aqui, por exemplo,
que vem 2 vezes por semana, pacientes que a gente faz acompanhamento, que a gente já fez protocolos intensivos e que aí mantém o acompanhamento dentro das terapêuticas, e que às vezes passa uma semana sem vir porque vai viajar. E eu falo, vai, viaja. Porque para mim e para essa pessoa é importante ela se expor. Né? Vai ficar sem fisioterapia, sem fono, seja o que for, durante uma semana, mas vai trazer outros estímulos de outra cidade, de outros afetos, de encontro com outras pessoas, que são fundamentais também para esse processo de pertencimento, de socialização, de que eu sou importante, né? E que faz parte aí da vida de qualquer pessoa. Então, às vezes, a gente até já sabe, tem pacientes que, né? Aí tem paciente que fala, ah, eu não vou porque eu vou para o Rio de Janeiro num show. Vai, é importante isso, né? Então, a gente sempre brinca, assim, o quanto que isso é importante, o nome da continuária não é à toa, porque a gente realmente acredita que a vida precisa continuar depois de um diagnóstico neurológico, seja de forma adaptada, mas dentro de todos os pilares de qualidade de vida, né, que a Organização Mundial de Saúde diz aí, né, de ter uma vida sexual ativa o máximo possível, assim como era antes, de poder sair, de poder socializar, de poder ter boa saúde mental, boa saúde física, enfim, todos os pilares aí de qualidade de vida são importantes para qualquer pessoa com quem teve um AVC, não pode ser diferente. Né? Talvez é mais desafiador, com certeza, não dá para a gente negar isso, mas é possível, né? Eu acho que as pessoas ficam um pouco quando começar, né, Lud, esse processo dessa reabilitação emocional, cognitiva, social, né? A gente não está falando aqui da reabilitação física. Quando que eu posso? Ai, meu Deus, eu devo, né? Fica até às vezes meio sem graça. De que, ai, eu tive um AVC, mas eu posso ir num show, né? Assim, será que eu posso fazer isso? Vão falar que, ai, eu tô doente, né? Você tá querendo sair, levar ele junto? E aí, Né? fica E até uma dica, quando? tem vários shows hoje em dia, não são todos, a gente queria que fosse todos, obviamente, mas infelizmente a gente não tem uma educação de acessibilidade como a gente ainda deveria ter, mas já estamos avançando em relação a isso. Tem vários shows. Aqui a gente já presenciou pacientes que foram em shows que na frente tinha um espaço, né? A Fabi até também foi nesse show e presenciou Quase perdi isso o marido por causa pessoalmente. disso, porque eu só queria ir lá ver meu paciente que tinha falado para mim que ele ia no show. Eu fiquei tão feliz que eu larguei meu marido e eu tinha que achar ele no show de qualquer jeito. Que eu que incentivei, não, você vai, você vai. E aí ele estava lá na frente, aí tem um espaço que pode ir acompanhante, que é um espaço reservado para quem tem alguma dificuldade de mobilidade. Então, assim, até no Detal agora também, que é um show, né, grande, né, também tem, eu sei que tem esse espaço. Então, às vezes a gente fala, nossa, o negócio é muito grande, não vai ter como ir de jeito nenhum. Então, hoje em dia, principalmente os shows grandes, né, que tem Grandes, o Rock in Rio eu fui, maior. tinha uma acessibilidade, fui uma vez, assim, para uns 2 anos, eu acho, né? Tinha uma acessibilidade imensa e uma assistência, era muito acessível. Com cadeira, né? Se fosse preciso de um dispositivo acessório, a gente não está falando de ter que ir andando sem nenhuma ajuda. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? É isso aí. E aí eu pus, né, pus isso sim, do quando a gente deve começar esse processo, de lembrar de começar esse processo de reabilitação social, cognitiva e emocional, né? O quanto antes. Isso aí a gente tem que estar atento desde o primeiro momento, que quando a gente deixa a família e o paciente estar lá embaixo e as forças para retomar, né, e continuar a viver ali, elas vão se exaurindo. Então, quanto antes isso acontecer e as pessoas se preocuparem que isso faz parte do processo de reabilitação precoce, né, é importante. Acho que a intenção dessa E se não live foi hoje é precoce essa. com você, ainda está tempo. Dá. Entende? Não pensa assim, ah, não, já passou 2 anos. A gente avaliou um paciente com 14 anos de AVC um tempo atrás. E ainda assim dá tempo. Então, se você nunca pensou nisso que a gente está falando aqui hoje, comece a pensar, nem que seja para você mesmo. Que forma que eu posso fazer isso? Que forma que eu posso ir até lá embaixo no prédio, sair na outra rua, ir até o mercado? Isso tudo precisa ser planejado e estruturado para fazer com segurança. A gente, se dependesse de nós aqui, a gente ficava a tarde inteira falando, né? Porque é uma coisa que a gente vivencia, faz parte do dia a dia nosso aqui, né?
A gente lida com isso o tempo inteiro e a gente sabe o quanto que falta de informação para grande parte das pessoas. Então, a gente acredita muito que a gente faz um trabalho, quando a gente conversa aqui entre nós e para vocês escutarem, de informação, de orientação mesmo para as pessoas que não têm acesso a essa informação. Mas esse primeiro episódio nosso chega um pouco, tá chegando ao fim, né? A gente falou sobre o processo de você não identificar mais aquela pessoa como ela era antes, e não, e o que eu acho que a gente pode concluir de tudo isso é que realmente a gente tem uma nova pessoa, tá? E que a gente precisa encarar essa realidade, pensar em estratégias de como fazer isso acontecer de forma melhor possível, né? A gente deu várias dicas. Se você chegou agora no final, vai lá atrás, a live vai ficar gravada, a gente vai recortar alguns momentos para ter informações mais rápidas para vocês conseguirem ter acesso. Então, indica essa live para outras pessoas, compartilha essa live lá, né? Não vai ficar na Continuare, vai ficar no Stone Físio, talvez no perfil da doutora Fabiane também, para que a gente possa realmente fazer com que essas informações elas transpassem os muros clínicos da Continuare e que possam chegar a cada vez mais pessoas para modificar a vida de cada vez mais pessoas. E eu queria deixar uma mensagem muito clara aqui para vocês que a reabilitação de tudo isso que a gente falou, né? Não é sobre tentar fazer a pessoa voltar a ser exatamente quem ela era antes do AVC. Isso é uma utopia, né? Eu brinco, gente, que assim, não tem como você passar por uma situação como a AVC e sair ileso disso, mexer, mesmo que você consiga se recuperar completamente. Tem pessoas que conseguem se recuperar muito. A gente Muitas. tem pessoas que estão vivendo a vida sozinha, no sentido assim, sem independência. Casando e. Exato, existe isso. Mas é uma história da sua vida, é um acontecimento da sua vida que não tem como você simplesmente deixar para debaixo do tapete e fingir que não aconteceu. Então, É, não é sobre tentar fazer a pessoa voltar a ser exatamente quem ela era antes do AVC. É tentar continuar dentro das adaptações, né? é isso mesmo, Lud. Eu acho que é descobrir, né? É sobre descobrir quem essa pessoa pode ser agora, né? Com dignidade, com qualidade de vida, com amor e com possibilidades reais de melhora, né? A gente precisa dar isso para eles. E a gente sabe, assim, a gente vivencia isso todo dia aqui. Essa jornada, ela é difícil, gente, ela não é fácil. Não dá para a gente romantizar o processo de reabilitação, não. Porque é difícil, precisa de disciplina, precisa de transpiração, inspiração, precisa de muita coisa. Mas é possível. E aí que vocês não caminham sozinhos, né? Hoje existe muita coisa na internet, a gente está aqui também para auxiliar nesse processo. Tenha o apoio da família. A ciência evoluiu muito e está cada vez mais evoluindo, com cada vez mais, né, velocidade. Aqui, por exemplo, a gente usa o que a gente tem de mais alta tecnologia, de tecnologia avançada, de equipe multidisciplinar, para que a gente consiga entender essa dor que vocês estão sentindo e consigam ajudar nessa dor, né? Então, a gente está o tempo todo ali, né? Tentando entender o lado do paciente, tentando vivenciar e compreender todo esse processo, né? Pelas experiências que os pacientes compartilham com a gente e aprendendo muito sobre ciência, estudando, colocando em prática o que a ciência, né, aprova e o que a ciência descobre, né, e colocando em prática e vendo isso se transformar no dia a dia com as histórias dos nossos pacientes, né. Eu vou dar um oi pro Zé Carlos, que deu um oi para mim, para você aí, que pai de uma paciente nossa. Ela é um Ah, exemplo como tá aqui? claro, tá? Ele mandou um oi pra gente aqui. E, e assim, ele é um exemplo claro, né? O pai e a mãe, a própria paciente, que é uma menina de 30 anos, mas do quanto a gente já conversou sobre essa reinserção social, né? E dessa reabilitação social e o quanto é difícil para eles como família. Eles são um exemplo muito prático do que a gente está falando aqui, da luta diária para eles apoiarem, né, e conseguir fazer isso, né? Então, assim, se tudo que a gente conversou aqui, quem chegou no meio, depois tiver a oportunidade de assistir, se identificou, né, com isso, divide, compartilha isso com outras pessoas para abrir os olhos, alertar da importância disso
em qualquer momento do processo de reabilitação pós-AVC, de como que isso é importante, tá? Se vocês quiserem, né, conversar com a gente aqui na Continuare, quiser agendar uma avaliação, o link fica aqui na bio, né? A gente está no Instagram da Continuare, no da Ludmilla, não está no meu, mas depois eu vou colocar também. Mas entrando em contato com a Continuare, a gente consegue avaliar vocês. A gente atende pessoas no país inteiro, online, quando é necessário. Pessoas vêm aqui para a clínica, a gente recebe pessoas do Brasil inteiro para fazer protocolo de reabilitação intensiva. Tá? Então, e a gente está disponível aqui nos comentários, depois da live, perguntas. Sim? Ficou mudo. Oi, tá ouvindo? Ficou mudo durante alguns segundos. Ah, foi o telefone. Desculpa, gente. Então, a gente está super disponível aqui nos comentários e no Instagram da Continuare, vocês conseguem o contato aqui para falar com a nossa secretária, Thaís, nossos outros atendentes, e fica um abraço e um convite para a nossa próxima live. O que vai ser, Lud? Então, antes eu só queria falar para vocês a importância do que a gente está fazendo aqui hoje, até para a gente mesmo, né, Fabi? É uma coisa que a gente sempre quis fazer e pelo atributo do dia a dia, confusão, a gente não para de trabalhar um segundo, enfim. E a gente não tem oportunidade, como a Fabiana falou no início. Então, para a gente, né, quando a gente montou essa série, ninguém me contou que seria assim, é exatamente para a gente dar esse suporte. Para a gente foi muito emocionante para a gente estar aqui e poder, ao longo desses 5 encontros, a gente poder falar mais profundamente, né, desse universo aí pós-lesão cerebral. Na próxima semana a gente vai abordar um tema super importante, que é virei cuidador ou cuidadora do nada, e ninguém me perguntou se eu estava pronta. É um episódio especial para quem cuida e muitas vezes se sente invisível ou não capacitada para tal. A gente vai tentar ajudar você que cuida e com certeza ajudar quem é cuidado também, sem sombra de dúvida. Ative o lembrete aí, compartilha, a gente vai colocar aqui uma publicação lembrando vocês a respeito, eu não sei ainda que dia que vai depender das nossas agendas aqui, mas muito provavelmente na semana que vem, daqui a uma semana, na quinta ou sexta-feira, a gente vai estar aqui para conversar novamente. Coloquem aqui no comentário de vocês, aí a gente vai seguir esses 5 episódios. Olhem lá no post, no carrossel, já tem os 5 episódios lá definidos, os temas, para vocês verem quais vocês se identificam mais e que seria importante vocês estarem com a gente naquele dia. Mas também coloquem outros temas que a gente vai aqui tendo ideias para uma próxima série, para uma próxima live, para poder entender melhor cada dia mais, né, a dor que vocês sentem, quais são suas dores, quais são as suas necessidades e a gente poder ajudar nesse sentido. Eu queria agradecer vocês, né? E a gente está encerrando isso, né? Que vocês fiquem bem. Que vocês lembrem que vocês, família, vocês, pacientes, vocês não estão sozinhos, tá? E que vocês lembrem que vocês merecem suporte como família ou como paciente, que vocês merecem cuidado, que vocês merecem ter oportunidade de melhorar e de desfrutar do que a ciência oferece. Mas para poder desfrutar disso, vocês têm que saber que isso existe. Né? Assim, de que existem possibilidades de se atentar para poder buscar isso. Então, isso que a gente queria falar. Obrigada, foi muito, muito legal poder estar aqui hoje com vocês. E não esqueçam, a vida continua de alguma forma, continua, isso é fato. Então, pensa que ela precisa continuar da melhor forma possível para a gente viver com a melhor qualidade de vida possível. E a gente se vê semana que vem. Obrigada, Fabi. Um beijo. Foi ótimo. Obrigada, Ludi. Tchau. Um beijo.